Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos avançando no estudo do Apocalipse. E nos cultos aos domingos de manhã e à noite, nós estamos estudando as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Nesta manhã, eu estarei meditando sobre a carta à igreja de Filadélfia. O pastor me fez esse convite para participar dessas pregações acerca das igrejas e eu fiquei incumbido nesta manhã de trazer uma mensagem sobre a igreja de Filadélfia. Logo mais à noite, o pastor estará pregando sobre a igreja de Laodiceia, encerrando essas 7 cartas às igrejas. E gostaria então de convidar você. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica neste momento. Você pode nos acompanhar através da projeção ou você pode também fazer a leitura aí no seu celular ou na sua Bíblia aí na sua casa. Nós estaremos fazendo a leitura em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Sexta carta à igreja de Filadélfia. Diz assim então a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido você nesse momento a orar. Vamos pedir que Deus possa ser conosco nesse momento de reflexão e meditação da sua palavra. Ore comigo. Senhor Deus, queremos nesse momento te agradecer pela leitura da tua palavra, te agradecer por esse momento de culto, te agradecer pelos irmãos que estão aqui dando apoio e permitindo que esse culto possa ser transmitido à tua igreja de forma virtual. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão em suas casas, que elas possam ser edificadas através da meditação da tua palavra. Que o Senhor possa trazer amor, possa trazer amparo, possa trazer paz, conforto a todos, Pai. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, pensar nesta manhã e meditar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela faz parte das 7 igrejas que compõem ali aquela região que atualmente é a Turquia. E João, direcionado pelo próprio Jesus, escreveu estas cartas e direcionou a essas igrejas. E uma dessas cartas foi direcionada à igreja
de Filadélfia. Filadélfia ela tem um significado muito propício. Significa amor fraternal ou amor fraterno. E esse significado do nome da igreja acaba se traduzindo na realidade da igreja. Nós vamos ver isso conforme formos meditando sobre a igreja de Filadélfia. Estas cartas, irmãos, foram escritas pelo apóstolo João, mas todas elas foram escritas sob ordem do próprio Senhor Jesus. E é interessante que a igreja de Filadélfia, ela é uma carta diferente das outras. E nós vamos observar que ela é a única carta, né, que ela não tem crítica, nenhuma advertência de Jesus, né? Pelo contrário, Jesus ele vai reconhecer a fidelidade da igreja de Filadélfia diante da sua palavra e dá a ela uma incumbência muito nobre que nós vamos ver mais adiante. Na verdade, ela é mais do que uma carta, essa carta à igreja de Filadélfia. Nós vamos observar que ela é uma declaração de amor de Deus à sua igreja. Nós vamos ver Jesus dizendo a ela, eu te amo. Isso é muito particular. E nós vamos observar que no desenrolar da meditação e da leitura bíblica, nós vamos ver que Jesus ele ama a sua igreja. E esse amor, ele vai ser demonstrado não apenas por palavras, mas também por ações do próprio Jesus. Então acompanhe a meditação nesta manhã, eu tenho certeza que você será edificado e a sua família também. Mas o que havia de tão especial na igreja de Filadélfia para ela receber tamanha declaração de amor de Jesus? O que nós podemos aprender com a igreja de Filadélfia para que possamos também receber esta mesma declaração de amor que a igreja de Filadélfia recebeu? Nós vamos, então, tentar responder essas perguntas conforme nós formos estudando, então, a carta à igreja de Filadélfia. Quero que você acompanhe comigo o estudo dos versículos. O versículo 7, ele diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui, Jesus, ele então direciona a sua carta ao anjo da igreja. E isso ele o faz nas outras cartas também, onde a interpretação mais aceita seria que esse anjo se refere ao pastor da igreja, né? Ou seja, aquele que está encarregado de levar a mensagem de Deus à sua igreja, alimentando-a com a palavra. E nós vamos observar que Jesus ele vai se apresentar logo de início à igreja usando 4 atributos. Ele vai dizer: aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e aquele que abre e ninguém fecha e fecha ninguém abre. Nós vamos pensar um pouco sobre cada um desses atributos, porque cada um deles fala de uma forma especial à igreja. Todos esses 4 atributos de Jesus, eles trazem identificação à igreja de Filadélfia. Havia uma sintonia, irmãos, muito perfeita entre Jesus e o agir da igreja. E isso é de maneira assim particular à igreja de Filadélfia.
nós vamos observar que nas outras cartas não existe essa identificação, existe confronto. Jesus, ele se apresenta à igreja confrontando ela por algo que precisava ser corrigido. Diferente da igreja de Filadélfia, que não havia o que ser corrigido. Então Jesus, ele se apresenta a ela, criando então, ao contrário das outras igrejas, identificação com a igreja, né? Então nós vamos observar que aqui nós já observamos, já sentimos que existe então essa identificação, essa sintonia, essa harmonia entre Cristo e a igreja. Então o primeiro atributo que Jesus então se apresenta à igreja é que Jesus é santo, né? E isso diz o que é santo. Jesus, ele é o santo de Deus. Lucas capítulo 4, verso 34 vai reforçar esse atributo de Jesus. A santidade de Jesus, ela é um atributo que une o próprio Jesus a Deus. Santidade, né? Jesus é santo. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Através dessa santidade, desse atributo de santidade presente na vida dele, existe também essa identificação de Jesus com o Pai. Jesus é o santo, né? E a igreja de Filadélfia reconhecia essa santidade e essa identificação de Jesus com o Pai. Jesus é o santo de Deus. E a igreja reconhece isso. O segundo atributo que Jesus se manifesta à igreja é Jesus como verdadeiro. Isto diz o que é verdadeiro. A igreja de Filadélfia, ela tinha um compromisso, irmãos. Compromisso com a verdade da palavra e com a palavra da verdade, que é o próprio Jesus. Era uma igreja comprometida com a verdade. Não havia nenhum tipo de dúvida, nenhuma sombra de dúvida na mensagem proclamada, pois era anunciadas às pessoas o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta era a verdade que a igreja proclamava às pessoas. Compromisso com a verdade. Jesus, ele é a verdade, e havia então esse compromisso com o próprio Deus, com o próprio Jesus. O terceiro atributo que Jesus se apresenta à igreja é que Jesus é aquele que tem a chave de Davi. E aqui, irmãos, nós podemos entender que Jesus, havia uma promessa que das entranhas de Davi nasceria aquele que estabeleceria o trono de Davi para sempre. Eu gostaria de ler com os irmãos, que está lá em 2 Samuel 7, versos 12 e 13, que diz assim: quando teus dias forem completos, o profeta Natã falando a Davi, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui, irmãos, nós temos então uma promessa de que da linhagem de Davi viria aquele que se estabeleceria o reino para sempre. E Jesus, então, ele é essa chave. Ele é, então, esse Jesus que vem da linhagem de Davi, linhagem humana de Davi, né? E ele, então, é o único que tem essa chave. Essa chave, irmãos,
é o que abre as portas dos céus para todos nós. Não existe outro modo de adentrar os céus a não ser por Jesus. Jesus é esta chave. Você quer adentrar os céus? Entregue sua vida a Cristo. Ele é a chave. Ele vai abrir as portas do céu para você, para sua família, para a sua vida. Jesus é o único que tem essa chave. A igreja de Filadélfia, ela reconhecia em Jesus a chave. Jesus era a chave central da pregação da igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia anunciava a Jesus como Senhor e Salvador. Essa era a chave central da igreja. Jesus é a chave. Não há outro meio por qual devemos ser salvos, a não ser por Jesus. O quarto e último atributo da identificação de Jesus com a igreja era que aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração de que Jesus é aquele que tem o domínio, é aquele que tem o poder para todo sempre. Aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fala, se cumpre porque Ele tem o domínio, Ele tem o poder. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. E em Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11, diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja de Filadélfia, ela reconhecia essa autoridade de Jesus sobre a igreja. E ela fazia a sua obra com temor e com tremor diante do Pai. Esses atributos, irmãos, já trazem uma característica da igreja de Filadélfia. Uma igreja que reconhecia Jesus como Santo de Deus, uma igreja que tinha como compromisso a verdade da palavra, reconhecia Jesus como aquele prometido do Pai, como o único e suficiente Salvador, e também reconhecia de que eles estavam debaixo do poder soberano de Deus. Maravilha, irmãos, maravilha. No verso 8, continuando, Jesus diz, eu sei as tuas obras. E ele diz isso às outras igrejas também. E isso traduz que Deus, Ele conhece todas as coisas, não há nada encoberto diante do Pai. Nada. Às vezes nós, na nossa ignorância, tentamos esconder as coisas de Deus, mas isso não é possível. O Senhor, Ele conhece todas as coisas, e em especial aquilo que diz respeito à sua igreja. Jesus conhece. A igreja de Filadélfia era uma igreja transparente no seu agir para com Deus. E era uma igreja que nada havia a esconder. Nada. Diante de todas essas características nobres da igreja de Filadélfia, Jesus, então, ele dá uma missão especial à igreja. E ele coloca, então, uma porta aberta diante da igreja para anunciar o Evangelho. Porta esta que ninguém podia fechar. Jesus, ele reconhece a pouca força da igreja. E a igreja do Senhor, ela tem essa característica. Mas a palavra de Deus diz também
que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A igreja do Senhor precisa depender do Senhor para a realização da sua obra. Filadélfia tinha esse compromisso. Se reconhecia fraca, mas ao mesmo tempo era forte diante de Deus. O poder da igreja estava nas mãos de Jesus. E ele a sustentava com seu poder. Ao falarmos sobre este verso 8, que diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Existe um entendimento ou uma interpretação de que as cartas às 7 igrejas representam também períodos de tempos na história. Então, nesse sentido, a carta à igreja de Filadélfia, ela então corresponderia também ao período do Renascimento do século XVI, quando Martinho Lutero ele fixa as 95 teses lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, dando início ali à reforma protestante, que culminou com a expansão do evangelho no mundo inteiro. Foi um período muito importante, onde as portas se abriram ao evangelho de Jesus. E muitas pessoas puderam ouvir de Jesus como Senhor e Salvador. Na mesma compreensão, a igreja de Laodiceia, que o pastor estará falando à igreja no culto à noite, ela corresponde aos dias atuais, onde há um predomínio muito grande de materialismo, de secularismo, abandono da fé e dos valores cristãos. E por isso também Jesus se apresenta a ela como o Amém, porque era uma igreja que vivia como se não existisse o amanhã. Então, irmãos, a igreja, as cartas à igreja, ela tem esse caráter particular voltado à igreja, mas ela também tem essa compreensão de que ela se dá uma interpretação no decorrer da história. Nós temos então, irmãos, que lembrar que o inimigo, Satanás, ele sempre tentou fechar as portas da igreja do Senhor. Mas o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre sua igreja. E estas portas continuam abertas na pregação do Evangelho. E as pessoas ainda podem aceitar a Cristo, porque nós estamos ainda na época da graça. As portas estão abertas. Pregação do Evangelho. Ainda no verso 8, Jesus, então, ele reconhece que a igreja de Filadélfia guardava a sua palavra. E isso era imperativo para a santidade diante do Pai, né? No verso 8, na parte B, diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Era uma igreja que cultivava o hábito de estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, aquele que guarda a palavra, como fazia a igreja de Filadélfia, ela preserva a santidade diante de Deus. Outra característica de relevância à igreja de Filadélfia era que ela não negava o nome de Jesus. Finalzinho do verso 8, e não negaste o meu nome. Eram crentes fiéis. E se precisasse for, morreriam, mas não negariam o nome de Jesus. Uma igreja que guardava a palavra
e era fiel a Jesus em qualquer circunstância. No verso 9, diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Jesus, ele revela à igreja de Filadélfia a sua vitória diante do inimigo. A igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. O maior inimigo da igreja do Senhor, ele é poderoso, Satanás é poderoso. Ele tem poder, mas ele é um inimigo vencido. Ele foi vencido na cruz. Apocalipse capítulo 12, verso 11 e 12, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Inimigo vencido, inimigo derrotado por Jesus na cruz. E a sua igreja é uma igreja vitoriosa. E isso será traduzido através da adoração daqueles que são inimigos da igreja diante dela. A igreja do Senhor, ela é e sempre será vitoriosa em Cristo. No capítulo 6, verso 2 de Apocalipse, nós temos então uma junção, ou eles estão falando a mesma língua, porque também declara essa vitória da igreja do Senhor. Capítulo 6, verso 2 diz assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então a vitória, ela é real para a igreja do Senhor. Ele saiu vitorioso e para vencer. E no capítulo 19, versos 11 e 13, vai complementar esse versículo e vai dizer assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É o próprio Jesus caminhando com a sua igreja rumo à vitória final quando ele voltar. Maravilha, irmãos, maravilha. Toda essa vitória da igreja de Filadélfia, declarada na Bíblia, tem um motivo. Tem um motivo. Essa vitória não vinha da igreja, a igreja era fraca, sem força. Mas Jesus ama a sua igreja. E ele a sustenta. E ele faz isso e diz: e saibam que eu te amo. Que linda, irmãos, que linda essa declaração de amor de Jesus pela sua igreja. E saibam que eu te amo. A igreja de Jesus, ela é alvo do amor de Deus. Ele provou esse amor, não é só de palavra esse amor, mas ele provou derramando o seu sangue na cruz. Jesus, ao amar a igreja, ele também cuida. Quem ama, cuida. Jesus cuida da sua igreja. No verso 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus,
irá declarar o seu cuidado com a igreja de Filadélfia. A fidelidade da igreja, ela é retribuída por Deus através de cuidado. A igreja de Filadélfia, ela buscava cotidianamente guardar a palavra de Deus. E isso era demonstrado através de uma vida de santidade diante do Pai. Interessante que Jesus não promete livrar a igreja da tentação que virá sobre todo mundo. Mas Jesus promete guardar sua igreja. O amor de Cristo sendo demonstrado através de cuidado. Jesus cuida da sua igreja. Isso é demonstração de amor, irmãos. No verso 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus confirma a sua volta para resgatar a sua igreja e diz: eis que venho sem demora. Por que que Jesus diz isso? Porque quem ama quer estar junto. É desejo do coração de Deus estar junto com a sua igreja. E da mesma forma que nós ansiamos pela volta de Cristo, Ele também deseja isso de forma ardente. Isso é demonstrado através da Bíblia, através das suas palavras. Né? Jesus diz: eis que venho sem demora. Jesus quer estar perto da sua igreja. Na sequência do versículo, Jesus pede à sua igreja para guardar o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E aqui é preciso um pouco de atenção, irmãos, para não haver confusão na interpretação disso. Aqui nós temos então uma orientação de Jesus, dizendo à igreja para permanecer guardando a palavra e permanecer fiel, pois caso contrário, ela corria o risco de tomarem a sua coroa. A pergunta então é possível então alguém tomar a coroa? Qual o significado disso? Significa que nós podemos perder a salvação? A resposta é não. Aula de doutrina batista: uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde. Então, como entender esse versículo? Para entender esse versículo, nós vamos lançar mão de um outro versículo, Jó, capítulo 19, verso 9, que diz assim: Jó dizendo: da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Jó perdeu a salvação? Não. Mas ele estava vivendo um momento de tribulação, um momento de adversidade. O que Jó perdeu, então, ao dizer que tinha sido tirado a sua coroa? Perdeu a alegria, perdeu a paz que ele tinha na presença de Deus. O pecado, ele faz isso. No caso de Jó, não havia pecado. Mas o pecado, ele faz isso. Jó, então, nunca perdeu a sua salvação. A igreja, então, de Filadélfia, ela é alertada por Jesus, porque isso poderia, então, fazer com que ela perdesse essa coroa, roubando dela a alegria e a paz da presença de Deus. Então, ela é orientada por Jesus para conservar a sua fidelidade a Deus e também a sua palavra. No verso 12, já caminhando para o fim, Jesus, ele faz uma promessa à igreja. Isso nós vemos também nas outras cartas. Ele diz: aos vencedores, e a igreja do Senhor já é vitoriosa, e aos vencedores, Jesus promete torná-los colunas no templo de Deus. Isso, irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo à sua igreja que ela será honrada lá nos céus, que ela será tratada dignamente e que ela reinará com o Senhor para sempre.
Será um lugar especial, um lugar preparado pelo Senhor com amor, com carinho, com todo zelo, com todo cuidado. Nós vamos habitar essa nova Jerusalém. E esse lugar, um lugar especial preparado por Deus para a sua igreja. Essa é a promessa do Senhor. Será um lugar de identificação com o Pai, né? Já no início da carta de Filadélfia, Jesus se identifica com a igreja. No céu será um lugar de identificação. Identificação do pai com seus filhos, identificação do noivo com a noiva, identificação do Senhor com a sua igreja. Esse é o desejo de todos nós, estarmos com o Senhor. Esta é a promessa dele, né? Eis que venho sem demora. Né? Para concluir, todos nós temos muito que aprender com a igreja de Filadélfia. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que não brincava com o pecado, uma igreja que buscava santidade, uma igreja que buscava a cada dia estar mais firme na verdade, uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus. A porta que Jesus abriu à igreja de Filadélfia, ela continua aberta. Ela continua aberta. E nós estamos aqui pregando o Evangelho de Jesus, porque a porta ainda está aberta. Nós vivemos ainda essa época da graça. A época das boas novas, ela é para todos. E ela pode alcançar também a sua vida, a sua família, trazer salvação em Cristo, trazer paz. E você também é convidado por Jesus a fazer parte da nova Jerusalém reservada à sua igreja. Minha oração é que nós, enquanto Igreja Batista Nova Canaã, nós tenhamos a igreja de Filadélfia como referência de vida cristã. E alcancemos o que ela alcançou. Ela alcançou uma declaração de amor do próprio Jesus. Quando Jesus diz a ela, eu te amo. Você quer ouvir isso de Jesus? Busque Ele e você vai ouvir. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, queremos nesse momento te agradecer, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que ama a sua igreja, um Deus que cuida e guarda a sua igreja, um Deus que irá vir buscar a sua igreja para morar aí nos céus, na Nova Jerusalém, para todo sempre. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas na pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.